Graça e paz, Deus abençoe a todos. O livro de Apocalipse, no seu capítulo 20, fala do milênio. Diz o seguinte: Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Graças a Deus pela sua palavra. É uma referência ao período apresentado aqui como sendo de 1000 anos. 1000 anos. Nós estamos falando, não estou antecipando o capítulo 20 de Apocalipse, nós estamos falando sobre a perspectiva da escatologia, a doutrina das últimas coisas, e como os teólogos buscaram interpretar ou compreender os ensinamentos proféticos que dizem respeito à consumação dos séculos. Olha, a Bíblia fala aqui de 1000 anos, ou alguns usam a expressão quiliasmo, ou milênio. Alguns entendem que, como quase tudo no livro de Apocalipse, esses 1000 seriam simbólicos, uma representação. Mas se eles representam alguma coisa, em termos numéricos, relacionado à vida e à experiência humana, 1000 anos significariam tempo mais do que o necessário, tempo mais do que o suficiente, ou um período de 1000 anos. Nós vemos no livro de Gênesis que no início da criação as pessoas podiam viver muito tempo. Nada impede que, no tempo do fim, a humanidade, agraciada pelo Espírito Santo, pela presença de Cristo Jesus, tenha uma vida prolongada, que chegue próximo aos 1000 anos. É difícil você fugir do termo 1000 especificamente. Então, nós temos duas correntes: os pré-milenistas, que Cristo vem antes do milênio, somos a maioria na atualidade, os pós-milenistas, que acreditam que Cristo só pode retornar após o milênio, que é um grupo que foi decaindo. E nós temos também uma perspectiva que é um tanto quanto complicada, que é a do amilenismo. Amilenismo é uma perspectiva de interpretação das escrituras que relata que esse período de tempo aqui, ele não existe de forma nenhuma, ele não existirá de maneira nenhuma. Ele não pode ser interpretado de maneira literal. Tá? Qual é a dificuldade do amilenismo? A dificuldade é o que está exposto na palavra de Deus, o que está afirmado na palavra de Deus. A expectativa do messianismo judaico, não vou falar nem do judaísmo cristão, do messianismo judaico, é de um reino que se prolonga, de um reino que se estabelece, e a ideia de 1000 anos é bastante específica, tanto que eles têm o calendário deles lá, e no calendário deles é 5.700 e alguma coisa, e eles entendem que ao completar um período, inevitavelmente se instalará o reino milenar do Messias. E também eles não conseguem tirar da história da igreja o fato de que a igreja sempre acreditou que esse período do chamado milênio ele ocorrerá, divergindo quanto a ele ser anterior ou posterior à vinda de Cristo. Então, o doutor aqui, Millard Erickson, que nós estamos usando aqui o material dele brevemente para conduzir aqui a abordagem das perspectivas teológicas que envolvem o livro de Apocalipse e a análise da profecia. A dificuldade, a dificuldade não, o Dr. Erickson, ele é muito educado, ele é muito elegante, ele é um homem culto, ele teve uma instrução acadêmica, assim, excelente, um cristão fantástico. Então,
ele aborda esses temas, essas questões, concedendo tempo e espaço e procurando extrair valores ou méritos, e apresenta de uma forma imparcial. Ele tenta ser imparcial na apresentação dessas ideias ou desses aspectos, talvez por entender que não sejam fatais em relação à vida cristã, à fé cristã, à salvação e à redenção. Mas o amilenismo, ele se revela numa, numa visão de interpretação das profecias ou da palavra de Deus como algo não literal. O que seria a interpretação não literal das profecias? É uma afirmação de que as profecias não precisam ocorrer como foram é, afirmadas, declaradas ou pronunciadas. Tá? A profecia não precisa se cumprir na sua totalidade ou na sua integralidade. O meu receio em relação a essa perspectiva é o relativismo, a relativização da palavra de Deus. Se a profecia não precisa se cumprir totalmente, apenas um aspecto da profecia se cumprindo é o suficiente, ou algo que lembre o cumprimento da profecia pode ser tratado como abrangente, você abre espaço para quase tudo, inclusive para a negação. Para a negação. Se o que está sendo afirmado não corresponde à verdade revelada, então a nossa fé está se baseada em nada, na superficialidade. Então o amilenismo ele é uma reação à decadência do pós-milenismo e a uma recusa da incorporação do pré-milenismo. Ele revela uma forma de cristianismo é, intelectual, um cristianismo meramente declaratório. Nós não temos grandes figuras na teologia bíblica ou sistemática que possam representar esta ideia ou esse conceito. Tá? O amilenismo, eu só conheci uma, sou muito favorecido. Eu conheci um pastor batista renovado, que era adepto da concepção amilenista. Num momento lá, conversando sobre algum assunto, as pessoas estavam falando, acho que sobre Apocalipse, alguma coisa assim, e ele também não tem motivo para se envergonhar disso. Ele falou, não, eu defendo uma posição que não está mais em alta, que não está em evidência no momento, que é o amilenismo. Tá? Eu vejo grande dificuldade em defender essa ideia. Aliás, eu vejo uma terrível dificuldade, porque ele acaba se tornando uma espécie de negação da revelação profética. E tudo que o amilenista faz é tentar buscar interpretações alternativas, ou seja, tratar tudo como figura de linguagem e não buscar o conhecimento da revelação. Essa perspectiva ela pode gerar na vida, na mente da pessoa, a ausência de uma saída em relação à vida, em relação à fé. Se a palavra de Deus não se cumprirá conforme ela afirma, por que eu preciso viver de acordo com algo que eu não sei se sustenta, tá? É claro que o Dr. Erickson ele é muito mais elegante, ele procura apresentar aqui aspectos positivos, eu não encontrei nenhum, ele apresenta os aspectos negativos, principalmente no tocante à maneira como eles tentam interpretar aí os textos no grego. A questão da interpretação de textos gregos não está limitada nem a pós-milenismo, nem a pré-milenismo, nem a amilenismo. Existem algumas pessoas, existem alguns movimentos que vergonhosamente têm manipulado a palavra de Deus e se valem de artifícios linguísticos ou
gramaticais, pega lá o dicionário, o comentário e seleciona. Você pega a palavra no grego, lá você vai no dicionário bíblico e há uma série de verbos que aquela palavra na língua original podem expressar. Mas não significa que todas aquelas possibilidades encontram respaldo no contexto escriturístico. Aí o sujeito, para justificar os seus atos ou o seu pensamento, ele seleciona uma palavra ou um verbo que ele pode manipular gramaticalmente na língua portuguesa, dando ares de intelectualidade, dando ares de conhecimento linguístico, gramatical, histórico. Tá? Então, não é só esse movimento amilenista que fica lutando com o grego koiné, com os textos originais. Na verdade, as pessoas entram nesse viés aí de sentido e significado. Se o sujeito precisou te levar para a Grécia Antiga, citando um texto cuja autoria é questionável, num sentido que pode ser relacionado a uma ironia, uma sátira, uma provocação, para justificar a explicação particular dele, abandona essa pessoa. Diga tchau, até logo, Deus te abençoe, boa sorte. Os textos que nós temos, as traduções que nós temos da Bíblia, da palavra de Deus, na língua portuguesa, são todas elas muito boas. Todas elas guardam ali uma simetria em relação ao significado, preservando a atualização gramatical. Eu ainda não tenho a atualização gramatical. Essa Bíblia aqui já está atualizada gramaticalmente, mas a minha da Almeida não está na nova redação aí, na nova gramática da língua portuguesa, que eu também não vejo mérito nenhum, não vejo necessidade nenhuma. Quando deteriorarem, eu compro uma nessa nova redação, mas o sentido e o significado têm sido preservados, tá bom? Se o sujeito ou a sujeita precisa recorrer a uma suposta interpretação pessoal do contexto gramatical original para justificar desviar-se do texto, abandona, siga outro caminho, fique com a palavra de Deus. Ou, como nós fazemos, tenha dicionários aí do hebraico, dicionários do grego, e toda vez que você tiver alguma dúvida, porque você não é obrigado a acreditar em todo mundo ou confiar no trabalho de todo mundo, você pega o dicionário e, né, existem bons dicionários publicados aí em língua portuguesa. Pega o dicionário do grego, pega o dicionário do hebraico, lá não é difícil aprender a manusear o dicionário, pega um comentário e uma obra de teologia. Isso é mais do que o suficiente para o desenvolvimento de uma vida devocional equilibrada. Nós falamos aqui, de acordo com o Dr. Erickson, dessas duas perspectivas, e falamos brevemente, resumindo o que ele já apresenta de forma resumida. O pós-milenismo, suas vantagens e suas desvantagens, suas características. O amilenismo como algo que é uma espécie de negação do que a palavra de Deus revela. Se você está lutando contra a verdade, possivelmente essa pessoa está tomada pelo que a Bíblia fala, espírito do erro que atua nos filhos da desobediência. Esta pessoa está lutando contra Deus, está lutando contra a verdade revelada da palavra de Deus. Ao invés de arrepender-se para Deus, voltar-se para Deus, abandonar o pecado, ela continua cultivando o pecado na sua vida, nos seus pensamentos, nas suas ações. Qual pecado? Eu não sei, não me interessa saber. Tá? Mas o fato é esse, porque a Bíblia fala do Espírito Santo, o Espírito de Deus atuando na vida de todo aquele que nele crê, conduzindo as pessoas à verdade, no caminho da verdade, vivificando as nossas vidas e também a palavra de Deus, que se torna vida, alimento para aquele que crê em Deus, aquele que crê em Cristo Jesus. Mas a Bíblia também afirma, a Bíblia também declara que o espírito do erro atua nos filhos
da desobediência. Se a pessoa insiste em lutar contra Deus, contra a verdade de Deus, não se arrepende, não se humilha. Olha que nós não acreditamos em perfeição humana. Não esperamos perfeição de ninguém. Não temos a ilusão do a igreja perfeita, o ministro perfeito, o louvor perfeito, a adoração perfeita, a vida perfeita. Não, nós acreditamos na vida redimida, na vida resgatada pela fé, na vida renovada, na vida movida pela esperança, na confiança, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. O amilenismo, para mim, é uma derrota, é uma ruína completa e absoluta. Ainda que você possa procurar interpretar o tempo como não literal, mas se 1000 anos representa alguma coisa, é tempo abundante, tempo muito mais do que o suficiente, tempo muito mais do que o necessário, considerando que a média da vida humana, aí, segundo a Bíblia fala, a vida humana em termos de expectativas de vida com saúde, 80 anos, 80, nós vemos aí, 80 e tantos, chega aos 90, a pessoa enfrenta já uma queda brusca. Alguns chegam aos 100, mas uma vida saudável, que pode ser vivida de uma forma saudável, bem vivida, ela alcança os 80, 80 e tantos anos. Você imagina um, quando a Bíblia refere-se a um período de 1000 anos, é muito mais do que o suficiente. É muito mais do que o suficiente. Então, se você entende como literal, você pode aceitar o que o texto deixa explícito. Tempo mais do que suficiente. Não tenho nenhuma dúvida de que mil, mil formam o que o autor quis dizer. Tempo mais do que o suficiente. Quando chegar no capítulo 20 e na análise dessas questões de tempos e tempos, não é uma questão de literalidade, é uma questão de fidelidade. Se a palavra de Deus declara que o reino será de 1000, é porque será de 1000 anos. 1000 anos serão suficientes para revelar à humanidade tudo aquilo que Deus quer revelar. E o que está sendo revelado aqui nesse período de 1000 anos aqui nos permite dizer, confessar abertamente, nós não estamos interessados em fazer parte, em ingressar no milênio, tá? Nós estamos interessados em fazer parte do reino eterno de Cristo Jesus, tá bom? Porque esse período aqui, ele termina, como todos os períodos, fases, no que diz respeito à humanidade, na sua história, ele termina de uma maneira trágica. Ele termina mostrando que mesmo sob o governo santo, justo, perfeito de Cristo Jesus, a humanidade, ainda que recebendo o benefício da vida abundante, da paz, do, da presença do Espírito Santo concedendo vida, da cura disponibilizada de uma forma plena para as enfermidades dos povos, das nações, ou seja, dos indivíduos, das pessoas, ainda assim, ao final, ao final desse período, quando o inimigo for solto, ele corromperá multidões que marcharão contra Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que a Bíblia deixa claro é que o problema do ser humano, o problema da humanidade, não é só o diabo, não é só Satanás e os seus demônios. O problema da humanidade está na própria condição humana, na própria natureza humana, corrompível, corrompível em decorrência do pecado, tá? Então, se você quer analisar ou não assim, o milênio, ele é o expoente da manifestação da graça de Deus, do seu governo através de Cristo Jesus, revelando o que é o ser humano, revelando o que é a natureza humana, propensa à rebeldia. Tanto que o texto aqui, o texto fala sobre as
bem-aventuranças. Fala que bem-aventurado é aquele que participa da primeira ressurreição. Da primeira ressurreição. Olha o que diz aqui, ó. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, bem-aventurados e santos os que tomam parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Tá? A participação dos santos nesse período não está como, como população do milênio. Está como parte ou integrantes do reino de Cristo Jesus, do governo de Cristo Jesus. Quando chegarmos ao livro, ao capítulo 20, nós estamos ainda no capítulo 1, nós poderemos falar aí mais com calma, com mais detalhes sobre a natureza desses eventos. Mas a Bíblia fala, bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. E o apóstolo Paulo fala, na vinda de Cristo, quando Cristo se manifestar, nós, os que estivermos vivos, não precederemos os mortos, porque os mortos em Cristo, porque eles ressuscitarão. E nós seremos transformados e transportados para o reino do amado, tá? Para a leitura correta, você precisa abandonar um pouco esse material aí fantasioso, que é romance espiritual, romance escatológico, romance apocalíptico, tá bom? Esse lixo aí que estão apresentando, vendendo, tem vários livros, tem filme, tem novela, tem todas essas besteiraiadas aí. Eles não são fiéis, não são leais à Escritura, à palavra de Deus, e eles podem induzir aí, alguns que não estão muito preocupados com a apreensão, o conhecimento da verdade, a uma ideia equivocada no que diz respeito à seriedade, à gravidade do que a profecia revela. A vinda de Cristo Jesus, a manifestação de Cristo Jesus, como nós afirmamos, ele é o juízo. Ele propõe e ele realiza uma separação eterna entre o justo e o ímpio. Tá bom? O evento, segunda vinda ou parousia, ele faz uma separação eterna. Ele é a manifestação visível do juízo de Deus com relação aos santos, quer seja do passado ou do presente, e aqueles que não se submeteram à verdade do evangelho, tá? Uma primeira separação, essa chamada primeira ressurreição aí, é resultado desse julgamento. Talvez você pense que o julgamento tenha que, quando se fala de um único julgamento, porque é um único evento, uma única manifestação que desencadeia uma série de eventos que têm resultados distintos em relação a grupos distintos, o que nós cristãos esperamos participar. Os que morrermos dessa ressurreição, porque é a confissão desde o início da igreja, ou a transformação, ou arrebatamento. Mas, de qualquer forma, queremos estar com Cristo. Estaremos com Cristo Jesus. Não importa onde ele quer que esteja. Aí depois, essa questão de alocação de santos e dos não santos, isso daí nós temos um material que se propõe a todas as ideias e conceitos em relação a isso, mas não há motivo para o cristão ficar preocupado onde ele estará na vinda de Cristo. Você estará com Cristo.
você estará com Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso